Você quer conhecer duas small caps que têm forte potencial de crescimento e valorização mesmo com a baixa do mercado? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar quais são elas. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre small caps. Antes, claro, já faço o convite para vocês se inscreverem no canal para quem não é inscrito e deixem os comentários, além do like de vocês, que é bastante importante para a gente entender se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então a primeira empresa que o pessoal da análise trouxe aqui para a gente é a Marco Polo, que é uma empresa bastante tradicional. Ela foi fundada lá em 1949, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e faz parte ali de um polo metal mecânico que tem outras empresas, incluindo a Randon, né? A Marco Polo é uma das grandes fabricantes mundiais de carrocerias, de ônibus, e inclusive aqui nós temos a receita da empresa, né? Boa parte de ônibus rodoviários, urbanos, micro-ônibus, e além disso tem o Banco Moneo também, onde a Marco Polo tem receita através de financiamentos e outras atividades financeiras, né? A Marco Polo é muito forte não só aqui no Brasil, mas, como eu comentei, ela está entre as maiores empresas do mundo, não só trabalhando com exportação, mas tendo posição direta em alguns países. E o que acontece? A Marco Polo, normalmente, quando passava por alguma crise, era interna, e o que ela tinha de exportação, que ela tinha no mercado externo, acabava ajudando ou compensando em partes essa questão de ter o mercado interno mais fraco. Só que com a crise de 2020 em função do Covid, os principais ou praticamente todos os mercados do mundo, do mercado da Marco Polo, acabaram tendo sérias restrições em termos de produção. Então, dessa vez, a crise não só afetou os negócios aqui no Brasil, mas como afetou os negócios lá fora também. Inclusive, aqui a gente pode ver que entre 2019 e 2020 a receita caiu 17,8%, e a margem líquida despencou, já que o lucro líquido despencou também 57%, chegou a 90 milhões de reais, né? Claro que a Marco Polo é uma empresa que tem uma gestão muito eficiente dessa parte de custos, de despesas, até porque ela não é um negócio reloginho. O que é um negócio reloginho? Que a gente vê, por exemplo, a receita sempre crescendo. Como ela é uma empresa que em alguns anos ela faz mais receita do que em outros, é bem normal a gente ter uma volatilidade acima da média dos resultados da Marco Polo. Ainda assim, mesmo com a crise, ela conseguiu passar o ano de 2020 sem ter prejuízo. Obviamente que durante todo esse tempo aqui nós tivemos uma queda grande do preço das ações, que inclusive eu vou falar daqui um pouquinho, e a Marco Polo se viu numa situação de ter uma capacidade ociosa de produção hoje e ela não tem necessidade de fazer investimentos para aumentar a produção. E como o mercado que ela atua vai se recuperar mais lentamente, não só aqui no Brasil como fora do Brasil, a empresa, aparentemente isso aqui que eu estou dizendo parece ser ruim, mas a empresa vai melhorar as suas margens, né? Então a gente já vem desde o ano passado comentando a respeito disso, que existe uma possibilidade grande e vem acontecendo da Marco Polo recuperar suas margens justamente porque os custos estão caindo, né? Como eu falei, é uma empresa que tem uma gestão financeira, uma gestão corporativa bem redondinha e, além disso, é uma empresa que tem boa parte da receita aí já garantida para esse ano e também para 2023. Inclusive, a gente pode ver aqui os resultados do primeiro trimestre desse ano. Já tivemos um aumento aí de 15% da receita e o lucro líquido, que foi um prejuízo do primeiro trimestre do ano passado, foi um lucro aí de quase 100 milhões de reais. E o que a gente imagina é que a Marco Polo consiga, durante 2022 e 2023, tranquilamente operar com uma margem aí de 10% a 15%, ou seja, ela faria pelo menos 400 a 500 milhões de reais de lucro esse ano e com uma possibilidade, se a inflação não atrapalhar, claro, de ter um lucro maior ainda em 2023. Lembrando que nós temos uma estratégia, uma carteira de micro e small caps aqui na Capitalizo, que é a nossa carteira. Ela vem, como vocês podem ver aqui, batendo os principais índices do mercado desde 2017. É uma carteira de baixo giro, 10 minutos por mês vocês conseguem manter ela atualizada e acompanhar tudo que está acontecendo, tá? Então nós temos nessa carteira ativos parecidos com a Marco Polo, de segmentos que têm receita garantida, que devem ter bons anos aí em 2022, 2023 e que estão bastante defasados, né? A gente pode chamar aí de verdadeiras barganhas. Inclusive, vou deixar para vocês aqui na descrição também esse cupom rentabilidade, que dá até 20% de desconto nas assinaturas carteiras e Full Trader, as informações aqui na descrição. E por que eu comentei aqui que a Marco Polo tem, sempre entre aspas, receita garantida? Porque ela participa dos leilões aí do Projetos Caminhos da Escola,
que é uma licitação do governo federal para a revitalização da frota escolar, né? Inclusive, vocês acompanharam recentemente, o TCU suspendeu em função de indícios de fraude, né? Nada aqui envolvendo a Marco Polo, a gente não tem motivo nenhum para desconfiar da empresa, e inclusive ela deve, né, assim que tudo normalizar, ficar com pelo menos 3 mil ônibus desse programa, e por isso que ela tem uma receita já garantida, vamos dizer assim, né? Lembrando que ela já tem na receita atual, né, referente a ganhos de outra licitação, também uma parte aqui de venda de ônibus para esse programa, tá? E no futuro é bem possível que nós tenhamos também outras licitações referentes a esse programa, já que a frota escolar como um todo está bastante sucateada, é bem antiga, então esse programa deve continuar nos próximos anos. Então o que nós temos aqui, né, pessoal? Uma empresa bem interessante, uma empresa que tem um histórico legal, que tem essa questão dessa receita, dessa licitação, e claro, como eu falei, vai aumentar as margens aí nesse ano e no ano que vem, e ao mesmo tempo uma ação que caiu bastante, né? Se nós pegarmos ali a máxima de 2020 para cá, temos uma queda aí de mais de 50%, com isso os múltiplos da Marco Polo caíram demais, né? E nesse momento a gente entende sim que é um ativo barato nesse momento, né? Levando em consideração todas essas questões que eu passei para vocês, né? Só esse ano aqui a Marco Polo está com uma baixa em torno de 13%. Então, olhando aqui o gráfico, né, fica claro que o mercado ainda não deu bola para Marco Polo. E nós temos aqui também outra empresa, outra small cap, vale pouco mais aí de 6 bilhões de reais, que está num setor que está bombando agora, que é o setor de petróleo, né, que é a PetroRecôncavo. Apesar da PetroRecôncavo ser nova na bolsa, inclusive por isso, né, recém ela fez o IPO, ela tem uma situação financeira bastante tranquila, ela tem uma experiência muito grande, né? São mais de 20 anos de experiência na produção de óleo e gás, sendo uma das maiores empresas independentes do Brasil. Então tem uma gestão bem redondinha, o que é importante, né? Lembrando que nós temos uma perspectiva bastante positiva com o setor de petróleo desde 2020, né? Por quê? Porque nós temos um claro descasamento entre oferta e demanda. Se nós pegarmos as principais petroleiras do mundo, principalmente as ocidentais, elas não têm perspectiva de aumento de produção. A própria Petrobras não está fazendo grandes investimentos. Então, à medida que a demanda aumenta e a oferta não acompanha, nós temos esse descasamento e, claro, os preços do petróleo continuam pressionados. A gente não sabe se o preço vai bater 200, 300, 90, enfim, mas mesmo que o preço do petróleo caia um pouco, vá lá para 80, 85 dólares o barril, boa parte das empresas aqui vão continuar ganhando bastante dinheiro, mesmo sendo o caso aqui da PetroRecôncavo. Hoje eles têm um total de 59 concessões e um bloco exploratório. Desses, né, 32 na bacia de Potiguar e 26 na bacia do Recôncavo, né? Então é uma empresa bem interessante aí que deve continuar aumentando a sua produção, e foi basicamente isso que nós vimos nas principais empresas brasileiras aqui fora a Petrobras, né? Como é o caso da PetroRio. Não que a Petrobras não tenha divulgado resultados bons, né? Pelo contrário. Mas a PetroRio, a 3R e a própria PetroRecôncavo, né, estão nessa toada de aumento de produção, baixa do custo de produção e, claro, aproveitando todo esse momento do petróleo elevado, né? Então a empresa vem divulgando bons resultados, ela deve continuar comprando esses campos da Petrobras, que tem um risco muito baixo de exploração. Essa é uma atividade muito custosa, arriscada, mas esses campos da Petrobras que são mais maduros, né, tem um risco bem mais baixo. Eu pedi até para o nosso analista aqui, o Gabriel, comentar sobre os resultados do primeiro trimestre da PetroRecôncavo que foram divulgados na última semana. É contigo, Gabriel. A PetroRecôncavo divulgou excelentes resultados relativos ao primeiro trimestre de 2022. Além dos preços elevados de petróleo e gás, os resultados da companhia foram impulsionados principalmente pelo aumento de produção. Na comparação anual, a produção bruta subiu 67% e na comparação trimestral ela subiu quase 40%. Ganhos relevantes obtidos não só de forma orgânica, mas também como frutos das aquisições realizadas pela companhia. Além disso, tivemos uma queda trimestral de quase 10% nos custos de produção, que ajudaram aí nos excelentes resultados, com ganhos extraordinários de receita, lucro e uma forte geração de caixa. Essa geração de caixa também permitiu uma queda aí de 20% na dívida líquida em relação ao quarto trimestre de 2021, o que baixou bastante aí a alavancagem da companhia. Um excelente resultado para a PetroRecôncavo. Então, como o Gabriel comentou, perspectivas bastante positivas para as empresas do setor. Nós temos recomendações aqui, tanto para médio prazo quanto para longo prazo, em algumas petroleiras.
Gostamos das petroleiras estrangeiras também, que vão pagar muito dividendo, que vão gerar muito caixa, fazer muita recompra de ações. E a PetroRecôncavo vem justamente fazendo a lição de casa. Aqui a gente percebe o aumento da produção aí nos últimos anos e a queda do custo de produção, que é bastante importante, já que é uma commodity. Quanto menor for o custo de produção, melhor. Lembrando que essas empresas aqui não têm a menor dificuldade para vender. O que elas colocarem para vender, elas vão conseguir nesse momento. E para finalizar aqui o gráfico de PetroRecôncavo, né, que está numa tendência de alta aqui desde o ano passado. Só esse ano aí está com uma boa alta de 33%, né, mostrando todo esse bom momento aqui das empresas petroleiras. Tá certo, pessoal? Então, duas opções interessantes para vocês acompanharem: Marcopolo e PetroRecôncavo. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!